Olá pessoal, então vamos lá começar a nossa linha, continuação do tópico anterior, não é isso? Nós hoje vamos ver sobre gráficos, né, da função do primeiro grau. Gente, gráficos, vocês já tiveram a noção em aulas anteriores, né? Como construir esses gráficos de uma função, achando seus pares ordenados, alguns pares ordenados, ligando esses pares ordenados, né? Agora a gente vai ver um gráfico específico da função do primeiro grau, né? Porque existem vários tipos de gráficos, vários tipos de funções, mas assim nessa aula de hoje a gente vai ver especificamente apenas o gráfico relacionado à função do primeiro grau, beleza? Então veja só, foi dada aqui uma função para vocês, tá? Nesse exemplo, nós temos aqui uma função do primeiro grau, y igual a 2x mais 1, tá? Bom, o que a gente vai então orientar vocês a construir um gráfico? Bom, só lembrando, né, gente, que isso aqui é uma função do primeiro grau, né, ax mais b, lembra daquele tópico? O modelo da função do primeiro grau, y igual a ax mais b. Né? Só para você ter essa noção aí, o nosso a aqui vale 2 e o b vale 1, beleza? Bom, mas aí a ideia aqui é a seguinte: quando o cara te der aí uma função, uma lei de uma função para você construir um gráfico, monte primeiramente, primeiro passo, né? Tabela, né? Então a primeira coisa que você vai fazer é construir uma tabela. Nessa tabela você vai ter aqui a primeira coluna para o x, né? Que seria aquela variável independente, tá? Na segunda coluna você tem o y, que é o valor que você vai ter lá quando você substitui o x. Né? Então, você substitui o valor de x na função, você vai achar esse y. Né? Então, você vai usar essa lei aqui da função. E a terceira coluna você vai ter um par ordenado, né? Que é o primeiro valor é o x que você atribuiu e o segundo valor o y aqui que você vai achar o valor, beleza? Então, primeiro passo aqui seria então construir essa tabela, tá? Vamos pôr aqui. Segundo passo, você vai calcular os valores de y, tá? Calcular y. Vamos lá então? Gente, só para... Isso aqui é claro, esses cálculos tem que estar aí do lado, né? Nesse exemplo aqui não apareceu, mas a gente vai fazer aqui juntos, tá? O meu y aqui, quando o x for menos 1, tá? Então, quanto que vai dar o meu y? Como é que você faria esse cálculo? Então, vai ser 2 vezes o x a gente atribuiu o valor de menos 1. Mais uma vez, algum aluno pode estar perguntando assim, bom, Christian, mas por que eu joguei esse valor de x igual a menos 1? Não, poderia ser qualquer valor. É você que escolhe, tá? Então, 2 vezes menos 1 mais 1. Então, quem que seria aqui, gente? 2 vezes menos 1, você concorda que é menos 2? Né? Porque 2 vezes 1 é 2, sinal negativo aqui menos 2. Menos 2 somado com mais 1 vai dar menos 1, não é isso? Ou seja, tem dois valores negativos, adiciona um positivo, vai ficar ainda com um negativo aqui, ó. Tá? Então, tá vendo? Ó? X igual a menos 1, y igual a menos 1. Tá? Vamos agora, então, quando o x for igual a zero. Vamos lá? 2 vezes o x, 0, mais 1. Olha, 2 vezes 0, qualquer número multiplicado por 0 é 0, não é isso? Sobra, então, o 1. Ali, ó, x igual a 0, o y igual a 1. Está aqui o par ordenado, beleza? E esse outro aqui? Só estou te calculando para te ilustrar como é que você chegou nesses valores, tá? Então, vai ficar 2 vezes x, né? 2 vezes x. Quem que é o meu x aqui? O meu x é 1 mais 3. Olha, 2 vezes 1... Opa, desculpa, mais um aqui, né, gente? Pequeno erro. 2 vezes 1, 2, não é isso? 2 mais 1, 3, beleza? Tá aqui o 3, aqui o y igual a 3. Então, sempre que tiver essa necessidade, você vai montar a tabela, né? Ele te deu a função, você construiu a tabela, montou os pares ordenados. Você só vai fazer isso na hora que for construir gráfico, tá? Então, vamos lá. Vamos chamar isso aqui de ponto A para a gente melhorar o nosso entendimento, tá? O ponto B e o ponto C. Agora vem para a próxima tela comigo, veja só. Aqui já está marcado os pontos. É claro que isso aqui você que vai construir, né? Você, aluno, vai pegar uma régua, traçar o eixo X, traçar o eixo Y, né? Marcar onde é que está, anotar os valores, né? Parte positiva para X,
parte negativa para x, parte positiva para y, parte negativa para y. Isso aqui já foi feito em aula anterior, tá? Isso aqui não é uma aula de explicativa como construir gráficos, que já foi explicado em aula anterior. Bom, olha só. Quem é o meu ponto A, gente? Não é menos 1, menos 1? Vamos achar onde é que está o nosso ponto A? Menos 1, menos 1, ó. O menos 1 para x não está aqui? Está aqui, menos 1. E o menos 1 para y não está aqui? Beleza? Se você tracejar aqui, ó, eles vão se encontrar bem nesse ponto. Então, aqui é o meu ponto A, certinho? Voltando. Quem é o meu ponto B? 0 e 1. Então, vamos lá. 0 para x, 1 para y. O 0 para x está aqui e 1 para y está aqui. Então, tracejou. Está bem aqui o meu ponto B, certinho? E automaticamente 1 e 3 é o ponto C, tá? Ora, o que acontece? Você vai pegar uma régua. Agora, isso aqui é uma regrinha, tá? Toda função do primeiro grau, ela é chamada também de função. Olha os nomes que pode aparecer para você. Função afim, função linear, função do primeiro grau. Todas elas significam a mesma coisa, tá? Toda função do primeiro grau, você vai ter uma reta. Uai, Christian, mas existe gráfico que não seja uma reta? Existe. Isso nós vamos estudar mais adiante, bem mais adiante, tá? E, tem funções que são curvas, tá? Tem funções que são retas, mas não são retas dessa forma. Elas quebram num determinado momento e mudam de direção. Aqui não. A função do primeiro grau, se você ligar aqui os pontos, ó, ela sempre vai dar uma reta, como está aqui de azulzinho, tá bom? Professor, eu que vou ter que fazer isso? Sim. Se for pedido, é você que vai ter que fazer. E aí traça uma reta, sempre com a régua na mão. Sem régua, feito à mão livre, vai ficar muito, muito esteticamente horroroso. Então, a gente usa régua, tá bom? Traçou, fez a régua, beleza, sem problema. Aqui um outro exemplo. Vamos representar graficamente a função do primeiro grau, definida pela lei y igual a menos 2x. Está vendo que aqui não tem b? O b vale 0, né? Olha, o a vale menos 2, né? Ax, mais b. O b vale 0 porque não tem b aqui. Então, galera, aí fazendo os cálculos, né? Nós chegamos a esses pontos. Vamos chamar esse aqui de ponto A, ponto B. Não vou fazer o cálculo, porque esse aqui você já sabe como fazer, beleza? Christian, por que você não calculou o terceiro ponto? Porque é o seguinte, como é uma reta, basta 2 pontos. Você ligando esses 2 pontos, você já tem a reta, tá? A função do primeiro grau aí, então, é uma reta. Tendo 2 pontos, você ligou, já tem essa reta. Olha só, o ponto 0, 0 é aqui. X igual a 0, y igual a 0. Beleza? E o ponto B é 1 e menos 2. Olha só, o ponto 1 e o menos 2. Olha. Então, você traceja, você vai achar o ponto. Ligou os 2 pontos, você tem a reta. Você está percebendo alguma diferença na inclinação dessas retas? Aqui dessa função e desta aqui, ó. Veja que esta aqui, para cada valor de x que eu tenho, ó, 1, o y é 3, o 2, o y é 4. Ó. Para cada x que vai aumentando, o y também vai aumentando, tá? Para cada x que aumenta, o meu y também aumenta. Isso aqui é chamado de reta crescente ou função crescente. Beleza, gente? É uma função que cresce. Ela nessa inclinação aqui, qualquer inclinação que tiver nesse sentido, onde o x cresce e o y cresce, a reta ou a função é chamada de função crescente. Beleza? Você percebe que aqui já é o contrário. Olha só. O 1, o y vale menos 2, tá vendo? O y vale menos 2. Se eu aumentar o x para 2, olha quanto que vai dar o meu y. Vai dar menos 4. Ele diminuiu. Ele diminuiu de valor. Tá vendo? Então, eu aumentei o x, diminuiu o y, o valor do y. Isso significa que é uma função decrescente. Ela decresce.
Tá? E aí tem uma técnicazinha, tem uma regrinha que você pode anotar no seu caderno aí, por favor. Eu espero que você esteja anotando tudo isso aí, tá? Para você lembrar sempre. Como é que eu observo se uma função é crescente ou decrescente? Tem uma regrinha para você aqui. Esse coeficiente A aqui, olha ele. Nós vamos chamar esse coeficiente A daqui para frente, pessoal, de coeficiente linear. Tudo bem? Linear. Veja que esse coeficiente linear é positivo, certo? E aqui? Isso mesmo. Coeficiente linear. Então, a regrinha a regra, anota essa regra aí para mim, por favor. Se o coeficiente A for um número maior do que zero, quando eu falo maior do que zero, daqui para frente você vai entender o seguinte. Todo número maior do que zero é positivo, não é? Então, por favor, lembre-se, um número positivo. A minha função do primeiro grau é uma função crescente. Você acertou. Agora, se a minha função, ou se o meu coeficiente linear... gente, perdão. Vamos corrigir aqui. Eu não vou voltar essa aula aqui só por causa disso, não. A palavra não é linear, não, tá? É angular. Por favor, me ajudem aqui, tá? Vamos corrigir e me perdoem. É porque às vezes é tantos nomes que a gente tem que guardar que a gente esquece esses detalhes. Coeficiente angular é o nosso coeficiente A, tá bom? Então, o coeficiente angular é o nosso coeficiente A. Veja, se o nosso coeficiente angular for negativo, então a minha função é decrescente. Christian, então basta eu olhar o sinal do A? Sim, se você olhar o sinal do A, você já sabe se ela vai estar crescendo ou se ela vai estar decrescendo. É ele que determina isso. Beleza? Tudo bem? O coeficiente linear é o B, tá, gente? O B é o coeficiente linear. Ele, por enquanto, eu posso te mostrar o que ele significa. Ele significa onde a reta corta o eixo Y, tá? Então, se ela cortou no zero, meu coeficiente linear é zero. Professor, olha anterior. Tá vendo aqui o meu Bzinho? Opa, corrigindo. Olha o meu Bzinho aqui. O meu B aqui não é o coeficiente linear, 1. Onde é que ele corta no eixo Y? Olha aqui. Certinho? Então, o coeficiente linear é onde a reta corta no eixo Y, tá bom? E o angular, o sinal do angular indica se a função é crescente ou decrescente. Show de bola? Então, tá bom. Guardemos isso aí. O que é... Aqui já está falando isso. Se o coeficiente angular ou A for positivo, né? A inclinação aqui é crescente, tá? É crescente. Se for negativo, é decrescente. Agora aparece um detalhe novo para você aqui. O que é esse tal de zero da função? Zero da função. Simplesinho, tá, gente? Zero da função é onde o meu gráfico corta o eixo X. Veja, eu vou repetir de novo para você. O linear, o coeficiente linear... voltando lá no início para você. O linear é o valor onde a reta corta o eixo Y. Tudo bem? Não esqueça disso. Agora, o zero da função é onde a minha função vai cortar o eixo X. Tá? São coisas distintas, são coisas diferentes. Se for preciso, volta o vídeo. O coeficiente linear é o meu Bzinho, é onde corta o eixo Y, a reta corta o eixo Y, ela passa sempre por aqui, tá? Nesse Bzinho, ela sempre vai passar no eixo Y aqui, ó. Agora, o zero da função é onde a reta corta o eixo X. Christian, como é que eu acho esse zero da função? Como é que eu acho esse zero da função? Faz o seguinte, toda vez que você quiser achar o zero da função, você vai substituir no lugar de Y
por zero. E aí você vai ter uma equação do primeiro grau, isola o valor de x, e esse x é o zero da função. Tá? Zero da função. E aí esse valor é onde a reta vai interceptar o eixo x. Tá? Esse valor é onde a reta corta o eixo x. Olha aqui de novo, ó. Zero da função. Para achar o zero da função, o valor de y vai valer quanto? Zero. Isola o x. Passa o menos 2 para cá. Não vai ficar igual a 2? O menos 6 passa dividindo. Menos 2 sobre 6, ou menos 2 sextos. Simplifica por 2 e por 2, vai dar menos 1 terço. Então, menos 1 terço seria o zero da função. Tá? É onde a reta corta o eixo x. Zero da função. Neste ponto, neste lugar aqui, o meu y vale zero. Não esqueça, tá? Aqui foi a mesma coisa. Ó. Passo menos 4, fica 4. Passo 5 dividindo, fica 4 quintos. Neste ponto x igual a 4 quintos, o meu y vale zero. Tá? Então, você tem que lembrar desse detalhe. É um par ordenado. 4 quintos e 0. E aqui, menos 1 terço e 0. Beleza? Então, lembrem-se disso, que vai ser importante. Qualquer coisa, retomem de novo esse vídeo, anotem no caderno todas essas informações. Beleza? E organizem aí as ideias. Valeu, galera. Até a próxima.